Eu quero te dar as boas-vindas. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos e sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. Através do site Logística Sem Mistérios, eu trago até você aulas, cursos online, e-books, infoprodutos e muito material sobre a logística empresarial. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado, desses 30 anos, muitos deles atuando na área de logística do setor de petróleo e gás. E decidi, então, através do Logística Sem Mistérios, trazer esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira e dessa forma, então, eu ofereço essa possibilidade de você conhecer esses conceitos e de se aprofundar em cada um desses conceitos. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu já te convido a que você possa se inscrever aqui no canal Logística Sem Mistério, se você ainda não está inscrito, que você possa dar um like aqui nesse vídeo, porque dessa forma você ajuda a que o canal possa crescer e com o canal crescendo eu posso continuar desenvolvendo para você esses conteúdos que eu tenho certeza que são conteúdos de bastante utilidade para quem é estudante, para quem é profissional e para quem quer conhecer a logística e quem quer conhecer e crescer na logística. Então eu te convido agora a assistir essa aula. Então nós temos o modal aéreo, o modal aquaviário, o modal dutoviário, o modal ferroviário e o modal rodoviário. Então, com tanta diversidade de modais, é importante que a gente entenda que cada um deles apresenta características diferentes. E essas características, elas podem se tornar vantagem ou desvantagem na utilização de cada um deles. Por isso é importante que se considere essas características ao fazer a avaliação do modal de transporte a ser utilizado. Além disso, a própria natureza da carga também contribui, também é um fator, é um critério que deve ser considerado na escolha de um modal. Então essa escolha não é uma escolha fácil, é exatamente uma escolha que deve considerar uma série de variáveis, no sentido de que você possa obter o melhor resultado, que é basicamente o que você deseja, né? Ter o menor custo na operação de transporte. Então, olhando aqui a matriz de transporte brasileira no transporte de cargas, a gente observa que, basicamente, o transporte rodoviário é o grande responsável pelo transporte de cargas no país, sendo responsável por aproximadamente 58% do transporte de carga. Em segundo lugar, vem o transporte ferroviário, com uma participação bem menor do que o rodoviário, 25%. O aquaviário, com 12%, e os outros dois, o dutoviário e o aéreo, representam aproximadamente 5% em relação ao total de cargas transportadas no país. Essa maior participação do transporte rodoviário ela está muito associada à questão da infraestrutura das estradas, né? O Brasil, na década de 60, fez uma grande opção de desenvolvimento, de interiorização através da construção de estradas e elas, então, acabaram por impactar até hoje o transporte de cargas. Então, basicamente, essa grande participação do setor rodoviário no transporte de carga está associada a essa maior disponibilidade de uma malha rodoviária quando comparado aos outros modais. Além, é claro, de algumas outras características que vamos comentar quando falarmos sobre o transporte rodoviário. Então, nós vamos começar a nossa análise pelo transporte aéreo. Em relação à operação, o transporte aéreo é aquele que apresenta a maior velocidade de entrega. Mas existem algumas restrições em relação ao tipo de carga que pode ser transportada. Por exemplo, produtos inflamáveis e combustíveis, eles não podem ser transportados pelo modal aéreo. Então isso acaba sendo um limitante em relação à utilização desse modal
para determinadas cargas. Em relação à infraestrutura, ela também apresenta algumas restrições, ou seja, para que você consiga fazer a operação pelo transporte aéreo, é necessário que você tenha instalações de cargas e descargas em aeroportos capazes de manipular a sua carga. O custo é bastante elevado, o frete é elevado em função principalmente desses custos de infraestrutura, mas também o custo do combustível utilizado pelo avião. Então isso acaba encarecendo o frete desse transporte. No Brasil, o transporte aéreo de cargas ele é pouco utilizado. Nós vimos na matriz de transporte que ele, junto com o duto viário, representa algo em torno de 5%. Então, isso está muito associado a algumas dessas limitações. No país, ele é muito mais utilizado no transporte de passageiros, mas o transporte de passageiros não é alvo aqui do nosso curso. Então, considerando o transporte de cargas, o transporte aéreo ele é pouco utilizado quando comparado aos outros modais. O transporte dutoviário, que junto com o transporte aéreo também tem uma participação pequena, ele tem uma operação que ela é bastante complexa. A operação de dutos ela necessita que tenha-se um controle bastante rígido de algumas variáveis das operações, com o objetivo de verificar se você não tem, por exemplo, algum tipo de vazamento que possa comprometer a segurança, né? Além disso, necessita também de infraestrutura instalada, né? Claro, precisa que os dutos existam onde você deseja fazer a transferência. São dutos enterrados na maior parte das vezes, né? Mas além disso você precisa de instalações para carga e descarga do produto. Então, se eu quero transportar algum tipo de produto por dutos, eu preciso dispor dessa instalação de carga ou descarga da origem e no destino. O custo de implantação dos dutos ele é bastante elevado, né? Porém o custo unitário de transferência ele tende a ser reduzido pelo fato de você conseguir transportar grandes volumes em um duto. E além disso você conseguir transportar também diferentes produtos no mesmo duto. Há algumas cargas mais adequadas ao transporte por dutos. Então a gente está falando aí de gases, por exemplo, o gás natural, que é transportado em gasodutos, o petróleo e seus derivados combustíveis, que são transportados em oleodutos, e também os minérios, que são transportados em minerodutos. Então nós temos também algumas restrições em relação ao tipo de carga que pode ser transportada nesse tipo de modal, o que acaba também contribuindo para essa pequena participação na matriz de transporte de cargas. Em relação ao transporte ferroviário, que representa aproximadamente 25% da matriz de cargas no país, nós podemos considerar o seguinte: a operação, em geral, a velocidade dos comboios ela é baixa, isso acaba levando a um tempo de viagem mais longo. A infraestrutura ferroviária brasileira ela é pequena. Como eu comentei, na década de 60, a opção foi pela construção de estradas, né? Então, acaba que a malha ferroviária ela é pequena. E, além disso, mesmo entre a malha ferroviária existente, existem algumas variações. Por exemplo, nem todas apresentam o mesmo tamanho, a mesma bitola, né? O mesmo tamanho entre o trilho. Isso acaba fazendo com que muitas vezes você tenha que fazer operações de transbordo que acabam dificultando a operação pelo modal ferroviário. Você necessita também dispor de instalações de carga e descarga, mas não são instalações tão complexas e muitas vezes você dispõe dessas instalações em algumas indústrias, alguns clientes, alguns fornecedores. O custo de manutenção ele é baixo, o custo de manutenção da infraestrutura é baixa, né? E a possibilidade de você transportar em uma mesma viagem uma grande quantidade e diferentes tipos de cargas, isso acaba sendo uma vantagem que reduz o custo unitário. Em relação às cargas, então, como eu comentei, você pode num comboio
transportar diferentes tipos de cargas numa mesma viagem. Você inclusive dispõe de vagões específicos para diferentes finalidades. Então tem o vagão-tanque para produtos combustíveis, vagões abertos, vagões para cargas vivas, vagões para containers. Então existem uma série de vagões que permitem que você numa mesma viagem transporte vários tipos de produto, várias cargas diferentes, o que acaba contribuindo para a redução do custo desse transporte. Em relação ao transporte aquaviário, que representa aproximadamente 12% da matriz de transportes no país, o que podemos falar sobre a operação? Você pode utilizar diferentes tipos de embarcações em diferentes viagens. Então, por exemplo, nas viagens de mais longo curso, você normalmente utiliza navios de médio e grande porte. Na navegação fluvial, você utiliza barcaças. Na navegação lacustre, em lagoas, você pode usar barcaças ou pode usar navios, mas depende muito do tipo de navio, se você consegue operar ou não em rios e em lagoas. Então, dependendo da operação, dependendo do local onde a operação vai ser feita, você vai dispor de uma embarcação mais adequada. Em relação à infraestrutura, ele é um modal que depende da água, porque ele utiliza a água como um meio de transporte. Então, naturalmente, você só conseguirá utilizar esse tipo de transporte em mares, rios e lagos. Além disso, você necessita também de instalações de carga e descarga, que nesse caso podem apresentar uma certa complexidade dependendo do tamanho dessas instalações. Você dispõe ainda em relação à infraestrutura de algumas limitações em relação, por exemplo, à navegabilidade de alguns rios que não são navegáveis durante toda a época do ano. Você tem períodos de seca, por exemplo, onde você não consegue navegar. Além disso, há rios onde você dispõe de quedas que não permitem que ele seja navegável em toda a sua extensão. E mesmo que seja navegável, e até mesmo em oceanos e mares, você tem algumas limitações em relação ao tamanho da embarcação. Muitas vezes o navio muito grande não consegue atracar em determinados portos pequenos. Então, todas essas considerações precisam ser feitas em relação à infraestrutura. Os custos de manutenção dessas infraestruturas não são elevados, são mais baixos, E a possibilidade de você também transportar nesse tipo de modal diferentes cargas, e dependendo do tamanho do navio, um grande volume de carga, isso acaba barateando o custo unitário. Por mais que o custo seja um custo elevado, mas o custo unitário acaba sendo reduzido. Esse tipo de modal ele é muito utilizado nas importações e nas exportações entre continentes. Praticamente esse é o modal a ser utilizado, já que, como vimos, para alguns determinados tipos de produtos, você não pode usar o modal aéreo. E você tem essa vantagem de poder utilizar mais de uma carga diferente na mesma viagem. É claro que deve haver uma certa similaridade nesse tipo de carga, mas isso acaba favorecendo a utilização do modal aquaviário. E por fim, o transporte rodoviário, que é o grande responsável pelo transporte de cargas no país, aproximadamente 58%, como vimos, o que leva a essa grande utilização? Em primeiro lugar, a operação de um caminhão é bastante simples, Inclusive, você tem a possibilidade de fazer movimentações porta a porta, até mesmo em áreas urbanas. Então, não necessita de grandes instalações de carga e descarga, o que acaba favorecendo significativamente a utilização desse modal. A malha rodoviária é bastante extensa, em função dessa decisão na década de 60 do governo Juscelino Kubitschek de interiorizar através da construção de estradas. Os custos são elevados, os fretes são elevados em função muito até de infraestrutura, o custo de manutenção das estradas e estradas em péssimo estado que acabam fazendo com que você tenha uma série de problemas no próprio veículo. E isso acaba encarecendo
né? O custo da manutenção do veículo e o custo do frete. Por outro lado, em relação às cargas, você consegue fazer transportes de cargas pequenas, né? Como eu comentei, inclusive em regiões urbanas, né? Isso é uma vantagem, porque te facilita sobremaneira a operação, mas, por outro lado, também acaba tendo uma suscetibilidade maior a roubo e a adulteração dessas cargas. Então, em geral, você acaba tendo aí a necessidade de seguros, né? Que acaba encarecendo um pouco esse tipo de transporte. Mas, como vimos, é sem dúvida nenhuma o mais utilizado no país, e normalmente, como nós vamos ver mais adiante, ele é utilizado até em complemento a outros tipos de modais. Então essa é a grande pergunta, né? Qual é o melhor modal a utilizar? E como a gente viu, em geral, é muito difícil de você escolher um único modal, principalmente no caso do Brasil, em que nós temos um país com uma extensão muito grande, em que se torna praticamente difícil que um único modal consiga atender a toda essa extensão. Então, em geral, o que se faz é buscar o que cada um tem de melhor a oferecer, né, para que você possa baratear o custo total, o que é o conceito da chamada intermodalidade. Então, você pode, numa determinada viagem entre origem e destino, você utilizar primeiramente um modal e depois você complementar com outros modais, né, ou com mais um modal, ou com até mais do que um modal, de maneira a que você consiga integrar toda essa viagem entre origem e destino, reduzindo os custos, né, aproveitando as vantagens e a disponibilidade de determinados modais dentro daquele caminho que você vai percorrer.